Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos vocês que nos seguem nas diversas redes sociais que nós estamos inseridos. Muito obrigado, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Bom, hoje nós vamos continuar os nossos estudos acerca deste livro Apocalipse, chamado Apocalipse, que nós estamos reaprendendo a amá-lo. E nós estamos em fase de ressignificação de suas profecias. E isso cai aquele medo como antes tínhamos lá no cristianismo tradicional, né? Apesar, né, abençoado, quase tudo lá é por meio do medo. Existe um migrador que come o teu salário se você não dizimar. Existe um inferno se você faltar aos cultos e missas. Então tudo isto é a base do medo, que é a estrutura do sistema religioso. Então hoje nós estamos aprendendo que este livro foi um livro que Deus nos deixou para mostrar para nós como foi consumado um tempo e entendemos o amor dele em nossas vidas, que nos deixou nascer em seu reino e, detalhe, poder reconhecê-lo. Porque tem muita gente que, a bem da verdade, todos estão no reino, mas não reconhecem isto. E nós hoje reconhecemos. É disto que nós falamos neste canal. Esta é a mensagem deste canal. Então hoje nós vamos ver a segunda parte deste assunto da profecia das duas testemunhas. E vamos continuar perseguindo quem? Possíveis personagens que podem ser as duas testemunhas. O fato, queridos, é que esta profecia ela é bem difícil a sua interpretação. Mas como nós somos preteristas, nós nos cercamos de certos cuidados para ser o mais assertivo possível. Por exemplo, nós não podemos ir muito para trás e encontrar dois personagens em que o sistema religioso acredita que foram as duas testemunhas. Caso foi o Elias e Enoque, e alguns também citam Moisés. Não podemos achar que as duas testemunhas só são simbolismos, porque no texto de Apocalipse traz características humanas para essas duas testemunhas. Então nós não podemos falar que é a lei e os profetas, nós não podemos falar que é a palavra de Deus, ou seja, somente um símbolo, não podemos. E também não podemos ir para o futuro no caso dos dias de hoje, e para o nosso futuro além. Nós não podemos, isso é se cercar de cuidado em relação à questão da interpretação preterista. Então vocês vão conferir daqui a pouco quem são essas possíveis testemunhas. E eu garanto para vocês, nós vamos trazer nomes daqueles dias ali do cerco de Roma a Jerusalém, dos romanos a Jerusalém, e nós vamos encontrar algumas pessoas, personagens históricos que podemos indicar que possivelmente podem ser as duas testemunhas. Mas antes disto, eu gostaria de pedir a todos vocês que não se inscreveram em nosso canal, não faça isso, se inscreva agora mesmo, é grátis, você não paga nada. Toca aí esse sininho para que o YouTube te avise, olha, o André e a Graça Pura estão no ar, vai lá ver. Claro, comentem à vontade, já deixa o seu like que vem coisas boas, já chega deixando o like, né? Comentem, abençoados, à vontade, comentários é muito bom. A gente vai lá e responde, né? Claro que comentários excessivos a gente chama atenção e até mesmo se for uma coisa ofensiva, nós vamos lá e cortamos, infelizmente, aquele abençoado. Não temos paciência com isso aqui neste canal. Tá legal, queridos? E se você amar essa mensagem de hoje, nada melhor do que compartilhar nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom? Bom, queridos, eu vou falar um pouco sobre o nosso livro. Nós temos um livro aqui em que eu venho trabalhando a palavra inferno dentro da Bíblia, o que ela quer dizer dentro da Bíblia, e principalmente o que o cristianismo tradicional, o que a tradição fala e ensina sobre esse livro. É impressionante, vocês vão ver, quem adquirir esse livro vai ver, tá? Que esse livro saiu da Bíblia de um jeito, onde eu explico isso, e chegou nos dias de hoje de uma outra maneira, uma verdadeira ameaça
ao ser humano. É isso de que se trata o Apocalipse. Então, se você quiser se libertar de vez desse anacronismo bíblico que o cristianismo tradicional fez dessa palavra, eu te aconselho você a adquirir este livro, tá bom? E também nós temos as nossas apostilas, que são o quê? São os nossos estudos, como você vai ver hoje. Claro que com um conteúdo muito mais rico do que nós podemos passar somente aqui falando. Eu tento ser o mais resumido possível para a mensagem não se tornar um pouco extensa, tá bom? Então, mas quem adquirir as apostilas vão entender tudo, queridos. As apostilas estão cheias de versículos, de referências, comentários, né? Eu boto os meus comentários também. Em suma, é como se fosse você assistindo essa mensagem. E nós já temos hoje 10 apostilas. Cada apostila tem 10 temas. Então são 10 temas aqui neste canal. Ou seja, hoje já temos 100 temas catalogados para você se aculturar, para você se inspirar, para você ter mais base para quando você for indagado ou então falar dessa palavra. Então eu aconselho você que ensina, você que tem no seu lar, pessoas que precisam receber essa palavra, pessoas que ao teu redor você sente que necessita, nada melhor do que você adquirir essas apostilas que vai te dar muito argumentos para conversar com qualquer pessoa. Se você se reúne em graça também é ideal, tá bom? Por causa dos temas. Dali daqueles temas, com certeza Deus lhe dará outros temas em cima destes, tá bom? E também para quem deseja abrir um canal no YouTube, seja bem-vindo. Se você deseja abrir um canal, também é bastante sugestivo para vocês, tá bom? Então, abençoado, tá aí. Adquire aquele que quiser e aquele que quer se aculturar, tá bom, queridos? Bom, abençoados, essa semana aconteceu algo que eu não esperava que acontecesse, mas eu fiquei muito feliz, né? Eu considero até assim uma coisa simples, mas de uma grandeza tremenda. Eu fui convidado para a 65ª feira, ou premiação Jabuti de literatura, né? Onde se reúne as maiores obras que foram lançadas no Brasil em 2022 e até o final do ano de 2023. E eu fui convidado pela Academia Brasileira a Câmara Brasileira de Livros, no qual eu sou e faço parte dela. Então fiquei muito feliz. Acontecerá no final do ano, tá? Provavelmente na cidade de São Paulo, vou estar dando mais detalhes a seguir, mas para mim foi de uma grandiosidade muito enorme. Claro que é uma coisa simples, tá bom? Mas isso demonstra que a graça, abençoada, as pessoas estão de olho na graça. E quando a gente começar a ganhar, né, mais forma a graça, com certeza o Brasil vai ser arrebatado. E até mesmo o povo do sistema religioso vai pular para o barco que nós estamos. Porque nós respeitamos, nós somos muito limpos em nossas interpretações. Então estou muito feliz e vou estar lá representando a todos vocês. Claro, se eu for, né, abençoado, porque vai depender também do trabalho meu aqui. Eu tenho, minha prioridade é o trabalho, né? Eu sustento a minha família, mas com certeza, se tiver uma oportunidade, eu vou estar lá representando vocês, tá bom? E muito obrigado àqueles que nos parabenizaram, porque essa semana eu fiz um vídeo anunciando esse evento e o convite que me foi dado, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Lembrar também que nesta segunda-feira, né? Nesta segunda-feira vamos receber o abençoado Elson, né? No nosso bate-papo, nosso podcast. Vamos lá ver o que o abençoado Elson tem para nos informar, porque é um homem que está aí também pregando essa graça no Brasil. Eu entendo ser um homem de Deus, o abençoado Elson. Elson, um beijo no seu coração, tá bom? E também amanhã, no caso domingo, porque este vídeo está indo ao ar no sábado, no domingo, na parte da manhã, nós vamos ter aí uma live, tá? Que foi feita no TikTok ontem, até para vocês acompanharem, foi tremendo. Nós falamos sobre por que hoje muitos cristãos estão indo para o ateísmo. É muito importante. E às 19 horas, nós vamos aqui, amanhã, vamos estar juntos também, trazendo uma mensagem de vida e luz para vocês. Tá legal? Então essa é a nossa agenda. E vamos aí então, abençoados, a cereja do bolo, né? É por isso que eu falo, vem pra graça que eu
te explico. Meus amados irmãos, queridos em Cristo, família da fé, glória a Deus, muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Bom, queridos, nós estamos vendo o livro do Apocalipse ali no capítulo 11, onde fala de duas testemunhas que profetizavam em Jerusalém, vestidas de pano de saco, por 1260 dias. Está aparecendo a referência para vocês. Essas testemunhas, elas são descritas como sendo duas oliveiras e dois candelabros que estão diante do Deus da terra. Estes, abençoados, as duas oliveiras e os dois candelabros são os símbolos destas duas testemunhas. Então, segundo o texto bíblico, elas possuem atributos humanos, atenção, que desfaz qualquer tentativa de atribuí-las apenas a símbolos, como fez o sistema religioso, eu falei no início. Elas são testemunhas de Deus, dois em números, estão imbuídas de poderes milagrosos e profetizam vestidas de pano de saco. Além disso, meus queridos, elas sofrem uma morte violenta em Jerusalém, têm seus corpos tratados sem respeito e ressuscitam dos mortos após 3 dias e meio sendo levadas para o céu. Está aparecendo a referência de Apocalipse capítulo 11, versículo 8. Ao tentarmos encontrar personagens que se encaixam nessas descrições, queridos, é importante considerar que as duas testemunhas não podem estar distantes do contexto temporal de Apocalipse. Por isso que eu falei, nós não podemos arrastar estas duas testemunhas para os dias de hoje e imaginar para um futuro, e nem podemos ir para trás, imaginar que seja um profeta, uma pessoa eminente, algum personagem do Antigo Testamento. Por isso, queridos, não faz sentido afirmar que sejam pessoas dos dias de hoje, né, conforme eu falei, como Elias, Enoque ou então Moisés. É preciso buscar por personagens contemporâneos à datação antiga do livro, respeitando os símbolos dentro da cultura em que foram escritos e a correspondência entre o veículo, que são os símbolos, e o tenor, que são as duas pessoas. Então, dessa forma, é possível compreender a interpretação das duas testemunhas em seu contexto e tempo, sem buscar significados alegóricos ao tenor. Assim, a leitura do Apocalipse se torna o quê? Mais coerente e fiel à sua mensagem original. Está aparecendo para vocês o veículo A, o veículo B, que são as duas oliveiras, os dois baluastres, esses são símbolos, e o tenor, que são os personagens, as duas testemunhas, que têm características humanas. Então, partindo destes princípios, queridos, se cercando do contexto, vamos, a partir de agora, buscar um nome na história daqueles dias. E o primeiro que eu encontro é Tiago. É isso mesmo. Porém, abençoados, a Bíblia fala de 3 Tiagos bem iminentes naqueles dias. O primeiro nome é de Tiago, o Velho. Ele foi um dos 12 apóstolos, filho de Zebedeu e irmão de João. Está em Mateus capítulo 10, versículo 2. Ele foi morto por Herodes Agripa I entre 41 e 44 depois de Cristo. Atos capítulo 12, versículo 2. Então aqui nós podemos descartar a ideia desse Tiago velho ser uma das testemunhas de Apocalipse. Outro Tiago que nós encontramos é Tiago menor, outro dos 12 apóstolos, filho de Alfeu. As referências estão aí. Mateus capítulo 10, versículo 3, Mateus capítulo 10, versículo 15 e 40, tá bom? Mas está aparecendo para vocês aí somente Mateus capítulo 10 e 3, tá? É o texto, a referência aí. E o irmão do apóstolo Judas Tadeu. A referência é Lucas capítulo 6, versículo 14 e versículo 16. Está aparecendo aí
a referência para vocês, tá bom? Então, estes dois personagens, eles não parecem se encaixar para ser uma das duas testemunhas do nosso estudo. Então, queridos, vocês vejam como é importante nós nos cercarmos da interpretação correta para definir quais são as duas possíveis personagens. Por que eu falo possíveis? Porque, como eu falei no começo, essa profecia ela é uma profecia muito difícil. Só que nós já temos o entendimento que aconteceu naqueles dias do cerco de Roma a Jerusalém. Agora existe o terceiro Tiago que eu quero apresentar para vocês, que é chamado o Justo, Tiago o Justo. E suas características, elas se aproximam das duas testemunhas do Apocalipse. Ele foi irmão de Jesus, isso biblicamente falando, citado em Mateus capítulo 13, versículo 55. Vamos ler? Diz o texto assim: não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Então esse Tiago, ele é irmão de Jesus. Ele foi o possível, atenção, eu não sabia também disso, queridos, por isso que é bom nós estudarmos, né? Possível autor da epístola de Tiago. E mencionada várias vezes por Paulo. Por exemplo, Paulo escreveu em Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 20, Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 10 e Gálatas capítulo 2, versículo 12, que vamos ler agora. Diz ali o texto: no começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, está falando de Pedro, mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, esse Tiago é irmão de Jesus, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Tá, abençoado? Então, mais uma vez, eu afirmo para vocês, quanto a este último João, há várias correspondências de seu ministério com a descrição das duas testemunhas do Apocalipse. Eu vou apresentar para vocês agora um trecho, tá, do livro do Dr. James Stuart Russell, ele escreveu o livro The Parousia, tá? Depois, se vocês quiserem a referência, me procuram, eu vou deixar aí também nas descrições, tá bom? Ele escreveu um livro chamado A Parousia do Novo Testamento, tá? Então, esse doutor, muito também celebrado no sistema religioso, ele vai nos embasar desta ideia acerca de Tiago, tá? Ele foi um grande teólogo do século passado, tá bom? E ele escreveu vários livros do preterismo também. Vamos ler o texto que Dr. James Stuart Russell deixou para nós. Diz ali o texto: é impossível conceber uma representação mais adequada dos antigos profetas e da lei de Moisés do que o apóstolo Tiago. Olha só a referência que ele faz. Tá vendo a representação? Então ele continua: é inquestionável que ele foi uma testemunha fiel de Cristo em Jerusalém. Sua residência habitual, se não sua residência permanente, estava lá. Aonde? Em Jerusalém. Sua ligação com a igreja de Jerusalém torna isso quase certo. Nenhum homem daqueles dias tinha mais direito de ser chamado de Elias. Ele não era um cortesão untuoso, nem uma profecia de coisas boas, mas um asceta em seus hábitos. Severo e ousado em suas denúncias do pecado, um homem cujos olhos eram calejados, como os de um camelo, à força de muita oração. Olha aí, abençoado. Cujos integridade destemida e santidade primitiva lhe valeram, mesmo naquela cidade ímpia, a denominação de justo. Ele foi chamado pela população de Tiago Justo. Não era essa a maneira pela qual um homem que atormentavam os que habitam na terra se comportava e respondia à descrição de uma testemunha de Jeová, ou Cristo. Ainda que podemos ouvir o eco daquelas severas repreensões que mortificavam aqueles homens orgulhosos e gananciosos que oprimiam o trabalhador em seu salário, repreensões que prenunciavam a ira que estava por vir e que agora estava tão próxima. Uiva, ó rico, pelas misérias que virão para você. Você acumulou tesouros nos últimos dias. Está falando em relação à profecia contra Jerusalém.
Quem mais provavelmente pode ser nomeado um dos profetas testemunhas dos últimos dias do que Tiago de Jerusalém, o irmão do Senhor? Sobre o tempo e a maneira exata do martírio desta testemunha, pode haver alguma dúvida, mas quanto ao fato em si, por ter ocorrido na cidade de Jerusalém, não pode haver nenhuma. De qualquer forma, até agora, Tiago, no modo de sua vida e morte, responde com notável precisão à descrição das testemunhas dada em Apocalipse. Aí está a referência, né, do livro. Então, queridos, vocês notaram que no texto existe uma controvérsia em torno da data da morte de Tiago Justo. Ocorre por Egésipo, um outro historiador, que ele colocou a morte de Tiago em 69 depois de Cristo. E Joséfo colocou em 62. Então, existe essa divergência aí, essa controvérsia, tá? Lembrando, tá, abençoado, que Egésipo foi um historiador ali, também contemporâneo de Joséfo da história, tá bom? Vamos ver o que Joséfo diz. Diz o seguinte: o sumo sacerdote daquela época, tá, instituiu um conselho de juízes e depois de apresentar diante dele o irmão daquele chamado Jesus Cristo, chamado Tiago, e alguns outros, apresentou contra eles a falsa acusação de que haviam transgredido a lei, e assim entregou para serem apedrejados até a morte na plebe. Está aí a referência ao livro de José. Irmãos, porém, independentemente da data que existe essa controvérsia, tá? Tiago foi morto pelas mãos dos judeus, a quem confrontou durante seu ministério, conforme profetizado sobre as duas testemunhas, sendo então Tiago Justo uma possibilidade bastante sugestiva, tá, abençoado? Lembrando mais uma vez aos senhores, tá, que não estamos afirmando quem são as duas testemunhas. Estamos, de acordo com o contexto de Apocalipse, procurando por possíveis personagens naqueles dias. Tá bom? Bom, abençoados, vamos passar aí para a segunda figura, e esse é bastante iminente. Alguns estudantes apontam nada mais, nada menos do que Pedro, isso, o apóstolo Pedro, como um possível postulante à testemunha de Apocalipse, que, semelhante a Tiago, o justo, profetizou em Jerusalém, fazendo grandes sinais, denunciando o pecado de Israel e anunciando a sua destruição. Pedro foi bem iminente em seu ministério. Vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Diz assim: a igreja que está em Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações, e também meu filho Marcos. Então é uma referência a Jerusalém, da qual Pedro escreve a mesma denominação que João dá à grande cidade. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Diz lá: em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Esse texto está falando de Jerusalém. Então João, tá, dando a Jerusalém um tom escatológico, a compara com Babilônia, João de Apocalipse, como fez Pedro. Acabei de ler em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Estamos entendidos também quem possa ser um possível postulante às duas testemunhas? Vamos ver, abençoados, outros possíveis candidatos a duas testemunhas. João Batista, tá? Ele foi identificado como Elias nos evangelhos, né? Lá nos livros históricos, melhor falando, de Mateus, Marcos, João e Lucas. Ele se encaixa numa possível testemunha, né, do livro de Apocalipse. Por isso que nós devemos primeiro nos contextualizar do tempo em que presumivelmente essa palavra, essa profecia se cumpre. Tá bom? Outro seria Estevão, que foi apedrejado em Jerusalém. Tiago, também o maior, como eu falei no começo, também pode ser que ele se encaixe com Tiago Justo, porque ambos foram martirizados em Jerusalém. Até Paulo, irmãos, até o apóstolo Paulo, este foi martirizado por Nero,
a besta, tá bom? Nós vamos ter aí mais na frente um estudo maravilhoso sobre essa figura, tá? Vocês vão entender que quando o Apocalipse fala coisas terríveis da besta, está se referindo a Nero, e eu vou trazer fatos históricos, tá bom? Irmãos, é claro que deve ser admitido que em nenhum caso é possível ver correspondências exatas, atenção no que eu vou falar, entre todos os detalhes da profecia de Apocalipse, capítulo 11, do versículo 3 ao 14, onde se encontra a história das duas testemunhas, com a história de qualquer um dos personagens mencionados por nós. Mas também, queridos, é razoável deixar certos aspectos menores da profecia, né? Aí as pessoas, não pode ser João, porque às vezes é um aspecto ali bem pequenininho, e aí o sistema religioso, não pode ser João, não pode ser Tiago Justo. Então nós devemos deixar certos aspectos menores da profecia para uma compreensão simbólica, e não cair em um literalismo rígido. Tá entendendo? Como normalmente ocorre no cumprimento de outras profecias bíblicas. Ou seja, atenção, o que isso quer dizer, André? Que nós defendemos que é razoável interpretar certos aspectos menores da profecia simbolicamente, em vez de se ater rigidamente ao sentido literal. Porque como nós estamos falando das duas testemunhas em um sentido literal, o sistema religioso se pega ali como um feroz, né? Aí pega os detalhes pequenos e esquecem do simbólico. Do que diz o simbolismo sobre isso. Está entendendo, abençoado? No entanto, irmãos, nesta interpretação foi coletado para vocês viram, um amplo entendimento literal de Apocalipse capítulo 11. Limitando o quê? As alegorias artificiais. Limitando o quê? Que se refira ao templo, que se refira à palavra de Deus, que se refira à leis dos profetas. Isso foi bem limitado por nós. Vamos ver aí, abençoado. Então, no primeiro tópico aí que eu estou acenando para vocês, para nós nos basearmos e não nos ater nos pequenos detalhes e partir, de repente, aí para um simbolismo, porque o sistema religioso, ao não encontrar saída nessa profecia das duas testemunhas, começa a devagar. E aí que é o problema. Nós não, procuramos dentro do contexto achar pessoas que possam ser possíveis testemunhas das duas testemunhas de Apocalipse. Então, no primeiro tópico ali, onde o templo, dos versículos 1 e 2 de Apocalipse 11, é uma referência literal a ela e sua destruição. 2. As duas testemunhas simbolizadas por dois candeeiros e duas oliveiras são pessoas literais que profetizam sobre a cidade e provocam o ódio de seus habitantes. Tá? Terceiro ponto. E a cidade do versículo 8, comparável a Sodoma e Egito, é de fato o local ou o lugar onde Jesus foi crucificado, ou seja, Jerusalém. Então, por isso que na primeira parte, vocês lembram, que eu falei que a chave seria o versículo 8 de Apocalipse capítulo 11, versículo 8. Coloca aí de novo, por favor, porque está se comparando onde o Senhor morreu. Vocês estão entendendo? Então, abençoados, estamos chegando aí ao fim desta parte de Apocalipse, e a lição que nós tiramos desta interpretação é a coerência em que nós a apresentamos para vocês, sem deliberar sobre ela, levando para um simbolismo desnecessário, ou atribuir estas duas testemunhas a algo que acontecerá nos futuros dos dias de hoje, e nem se ater aos pequenos detalhes da profecia. E o que vimos então nessa mensagem, André? Bom, nós abordamos o tema das duas testemunhas do livro de Apocalipse que profetizaram durante 1260 dias. As testemunhas são descritas como possuindo atributos humanos e poderes milagrosos, sendo duas oliveiras e dois candelabros diante do Deus de Todo-Poderoso, né? O Deus da terra. As testemunhas morrem violentamente em Jerusalém e têm seus corpos desrespeitados e ressuscitam após 3 dias e meio, sendo levadas para o céu.
Para compreender a interpretação das duas testemunhas, foi necessário compreender ou considerar personagens contemporâneos à datação antiga do livro, tá, abençoado? Atenção. Qual é a datação antiga que a igreja tinha? Era que o livro foi escrito entre 66 e 68. Depois, mais recente, tá, houve um consenso lá entre eles que Apocalipse foi escrito entre 90 e 96 depois de Cristo. E essa nós não aceitamos. Tá bom? Então, o que nós fizemos ali? Respeitamos os símbolos dentro da cultura em que foram escritos. E a correspondência entre o veículo, que é o símbolo, e o tenor, as duas testemunhas. Mencionamos 3 Tiagos, sendo que Tiago justo é o que mais se aproxima das características das duas testemunhas do Apocalipse, com várias correspondências de seu ministério com a descrição das testemunhas. Vimos também outras possíveis testemunhas de acordo com o texto. Vimos Tiago, o maior, Estevão, Paulo e João Batista sendo citados nessa mensagem. Então, abençoados, estamos encerrando aí essa fase do estudo das duas testemunhas de Apocalipse. E na próxima mensagem, nós vamos falar da 7ª trombeta, tá? O anúncio da entrada no mundo daquele que traria novos céus e nova terra. E vamos também falar de outro enigma. Vamos entrar em cheio na parte da mulher e o dragão. Tá bom? Então, se você aí quer estudar com mais conteúdo, mais uma vez, eu apresento para vocês, temos as nossas apostilas, tá? Que pode ajudar muito vocês aí nesse quesito. Nós estamos na apostila 10, que está aparecendo aí para vocês. Então, se você aí quiser adquirir, tá? Se você quer dominar de vez esse assunto, tá aí todos esses estudos que nós vamos fazer ainda para frente, tá bom? Se você já se reúne em graça, é ideal para você, tá bom? Adquira hoje mesmo com a gente aqui, tá bom, queridos? Então, abençoados, queridos, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, abençoado, porque quando você comenta, essa plataforma entende que esse é um conteúdo relevante para também mostrar às outras pessoas, tá bom? Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.